O sol causticante de Pernambuco de 1870 beijava o canavial a perder de vista, onde homens e mulheres, curvos sob o peso do trabalho e do cativeiro, ceifavam a cana-de-açúcar. Acima de todos, no alto da colina, a casa grande do Engenho Ouro. Branco parecia observar o mundo com uma indiferença opulenta. Dentro de suas paredes grossas, forradas de azulejos portugueses, a vida seguia um ritmo de silêncio e hierarquia. O centro desse universo era a cozinha, o caldeirão onde todos os sabores e boatos da fazenda se misturavam. E era ali que vivia Asha, a jovem escrava que todos chamavam de Mudinha. Asha não falava. Ninguém sabia se ela podia ou se simplesmente se recusava. Sua chegada ao engenho há 3 anos, vinda de um lote disperso de uma fazenda falida na Bahia, havia sido marcada por um silêncio absoluto. Ela era alta e esguia, com olhos amendoados de uma profundidade perturbadora, que pareciam absorver mais do que refletir. O coronel Damião de Albuquerque a havia comprado por um preço irrisório, apenas para servir na cozinha, considerando-a um estorvo com seus modos retraídos. Assim a Helena a tolerava por sua eficiência discreta em limpar e preparar os alimentos, mas a tratava com o desinteresse que se dedica a um móvel. A Mudinha é útil para o serviço pesado, mas que alma vazia, costumava comentar assim às suas filhas, sem se dar conta da rica tapeçaria de pensamentos e sensações que fervilhava na cabeça da jovem. O silêncio de Asha não era vazio. Era uma muralha protetora para o seu dom. Ela possuía o dom da segunda visão, um faro ancestral que aguçava todos os seus sentidos para o desequilíbrio. Ela sentia a doença antes dos sintomas, a mentira antes da palavra e o veneno antes do paladar. Na cozinha, enquanto socava temperos no pilão ou manuseava a carne, suas mãos e narinas atuavam como detectores de impurezas invisíveis. Naquele exato momento, enquanto preparava a infusão de camomila para a sinha, um calafrio percorreu sua espinha. O cheiro doce da flor, que deveria ser reconfortante, vinha acompanhado de uma nota metálica e ácida que a fazia estremecer. Era sutil, quase imperceptível, mas para Asha era um grito de alerta. Ela inspecionou a camomila, o açúcar, a água, nada de visível. Mas a sensação de que algo estava errado era inconfundível. Uma névoa escura parecia pairar sobre o pote de açúcar, uma mancha fria que apenas ela conseguia sentir. A casa grande estava agitada por um motivo especial: a visita de 2 homens importantes. O caixeiro Inácio, encarregado de negociar a próxima safra, e o senhor Ricardo de Almeida, um fazendeiro vizinho interessado em comprar as terras do Baixo Manguê, uma área que o coronel Damião considerava improdutiva. O coronel, vaidoso e sempre ansioso por exibir sua riqueza, havia ordenado um jantar suntuoso. A atmosfera da casa grande, normalmente tensa, estava agora impregnada de uma excitação disfarçada de cortesia. Asha, escondida em seu trabalho, observava a movimentação e a cada novo objeto tocado pelos visitantes, sentia uma nova onda de sensações. Inácio, o caixeiro, exalava uma aura de cobiça e ansiedade, como o cheiro forte do melaço que azedou. Ricardo, o fazendeiro, era mais sutil, envolto em uma camada de falsidade tão suave quanto a seda de seu colete. O dom da Mudinha não lhe dava palavras para avisar, apenas sensações que clamavam por ação. Mas ela sabia. A vinda desses homens trazia consigo uma escuridão que iria muito além da simples negociação de terras. A casa grande estava prestes a se tornar um palco de intrigas, e o veneno que Asha sentia na camomila da sinha poderia ser apenas o primeiro sintoma. Sua mudez a condenava ao silêncio, mas sua habilidade a obrigava a ver e a agir sem ser vista em um jogo de vida ou morte que estava apenas começando.
O jantar na Casa Grande foi um espetáculo de ostentação. Pratos de porcelana inglesa, talheres de prata e um vasto menu cuidadosamente preparado por Mãe Quitéria, a cozinheira-chefe, e finalizado com a vigilância silenciosa de Asha. A mudinha circulava entre a sala de jantar e a cozinha como uma sombra eficiente, seu silêncio tornando-a praticamente invisível. Essa invisibilidade, no entanto, era a sua maior ferramenta. Enquanto servia as iguarias, seus olhos discretos e rápidos absorviam a dinâmica entre os homens. O coronel Damião, grandioso e fanfarrão. O caixeiro Inácio, sorridente demais e com um olhar faminto. E o fazendeiro Ricardo, de cortesia polida, mas com uma rigidez que denunciava uma ambição dissimulada. O foco da mudinha estava na comida, pois era ali que seu dom gritava mais alto. A aura fria e metálica que ela sentira no pote de açúcar mais cedo não havia desaparecido, e agora parecia ter se espalhado sutilmente por alguns pratos. Enquanto ajudava a lavar a louça, ela notou que assim a Helena havia deixado quase intacto o doce de coco que era sua sobremesa favorita. Mais tarde, no seu modesto catre na senzala, a notícia se espalhou. Sim, a Helena amanhecera com uma forte indisposição, dores estomacais e febre baixa. O doutor, chamado às pressas, diagnosticou uma má digestão e prescreveu repouso, mas Asha sabia que não era a verdade. Se fosse apenas má digestão, ela teria sentido o desequilíbrio no preparo, uma falha na proporção dos ingredientes, mas não aquela mancha fria no açúcar. Sua incapacidade de falar era uma tortura. Como alertar Mãe Quitéria, sua única aliada de cativeiro e a responsável direta pela cozinha? Como dizer ao coronel Damião que o perigo não vinha dos canaviais, mas da própria mesa da Casa Grande? Asha tentou, com gestos e expressões, alertar Quitéria sobre o pote de açúcar, apontando para ele e depois para o estômago. Mas a cozinheira, assoberbada pela responsabilidade do jantar e cansada, apenas a repreendeu. Ora, mudinha, pare com essas suas visagens. Não estragou nada no jantar, graças a Deus. Agora vá dormir e deixe de assombrar o açúcar. A frustração queimava no peito de Asha, mas ela sabia que sua ação precisava ser mais astuta que a sua voz. Na manhã seguinte, o coronel Damião convocou todos os escravos da Casa Grande e da senzala para uma reunião tensa. Ele estava furioso. Um dos seus cavalos mais valiosos, o Garanhão Baio, que ele pretendia vender a Ricardo, amanheceu doente, com tremores e espuma na boca. Foi obra de feitiçaria, de um invejoso. Quem de vocês ousou estragar minha propriedade? Trovejou ele, enquanto o feitor Inácio, não o caixeiro, mas o administrador do engenho, um homem cruel e ambicioso, distribuía olhares ameaçadores. O coronel Damião, cego pela vaidade e pelo medo da perda financeira, sequer considerou que a causa poderia ser a mesma que adoecera a sua esposa. Ele estava convencido de que o mal vinha do lado de fora, da inveja alheia, jamais de dentro de seu círculo de confiança. Asha ouviu a descrição do estado do cavalo e sentiu a mesma mancha fria que sentira no açúcar. Não era magia, mas veneno. Um veneno lento que não matava de imediato, mas enfraquecia e desvalorizava. A mudinha começou a ligar os pontos com a precisão de uma tecelã silenciosa. Sim, a Helena, o cavalo. As vítimas eram ligadas a bens ou pessoas importantes que estavam em negociação. A Casa Grande estava sendo atacada metodicamente. O ataque à Sinha era um aviso, um teste. O ataque ao cavalo, uma perda financeira direta. O próximo alvo seria algo mais vital. Naquele momento, enquanto todos tremiam sob o medo do castigo iminente, Asha fez uma promessa silenciosa a si mesma. A invisibilidade que a desprezava seria agora sua arma. Ela iria vigiar a Casa Grande com a atenção que ninguém mais dava.
e encontraria a fonte do sabor amargo que ameaçava desmantelar o engenho ouro branco por dentro. Asha percebeu que a sua investigação não poderia ocorrer à luz do dia. Na Casa Grande, cada escravo tinha uma função definida, e qualquer desvio da rotina era motivo para suspeita e castigo. À noite, no entanto, a vigilância se afrouxava. As famílias dos senhores dormiam em seus aposentos seguros, e o feitor Inácio, o administrador, confiava na escuridão e no terror dos castigos para manter a ordem. Era nesse vácuo de atenção que Asha encontraria o seu espaço de ação. Naquela noite, após a última louça ser lavada e as brasas da cozinha apagadas, a mudinha esperou pacientemente até que o ronco pesado de Mãe Quitéria e dos outros escravos domésticos anunciasse a hora segura. Envolta em um tecido escuro para se misturar às sombras, Asha deslizou para fora da senzala. Seu corpo, normalmente curvado pelo cansaço, movia-se agora com a agilidade e a discrição de uma onça. Seu primeiro destino foi a despensa, o coração da Casa Grande, onde todos os suprimentos essenciais eram guardados sob chave e cuidadosamente controlados pela Sinha. A porta da despensa, embora trancada, tinha uma fechadura antiga e um vão estreito o suficiente na parte inferior, onde o assoalho estava levemente desgastado. A chave, ela sabia, estava sob o travesseiro da Sinha Helena, mas Asha não precisava da chave. Ela precisava apenas dos seus sentidos. Ajoelhando-se no chão frio, Asha pressionou o nariz contra a fresta e inalou. Além do cheiro de farinha, grãos e especiarias, o seu dom a alertou para o cheiro de terra úmida e, sutilmente, o odor amargo e metálico. A substância estava lá dentro. Mas o que exatamente? Ela permaneceu na escuridão por longos minutos, concentrando sua segunda visão. Ela sentiu a forma do mal. Não era uma erva nem um mineral conhecido. Era algo processado, uma mistura de ingredientes que resultavam naquele frio glacial, como o cheiro de um pântano morto. O cheiro vinha do canto onde eram guardadas as caixas de importados do Coronel Damião, coisas que ele usava para impressionar seus convidados, como o café especial vindo de Santos e uma nova remessa de vinho do Porto. Enquanto estava agachada, o estalo de um galho no terreiro a fez congelar. Um vulto se movia. Não era o feitor Inácio, nem um cão de guarda, mas sim o caixeiro Inácio, o negociante de safra, que havia ficado hospedado no quarto de hóspedes. Ele se movia com a mesma furtividade da mudinha, mas com uma tensão nervosa que o fazia tropeçar nos próprios pés. Ele se dirigiu aos estábulos, onde o cavalo doente estava isolado. De longe, Asha viu o caixeiro Inácio acender uma pequena lanterna e murmurar algo antes de tocar na sela do cavalo. A mudinha sentiu a onda de malícia e satisfação que emanava dele, uma sensação de vitória precoce. O caixeiro, ao que parecia, não era um mero negociante. Asha não precisou de palavras para entender. O caixeiro Inácio estava por trás da série de acidentes. Ele não estava interessado em comprar terras, mas em desvalorizar a fazenda. Ao adoecer a Sinha, ele criava confusão e desconfiança. Ao envenenar o cavalo, ele enfraquecia o patrimônio do Coronel Damião, forçando-o a negociar apressadamente e por um preço mais baixo, beneficiando talvez o fazendeiro Ricardo, ou talvez outro comprador que Inácio representasse. O Coronel Damião, cego por sua arrogância, jamais desconfiaria de um homem de negócios, bem vestido e que falava com sotaque da corte. Todos desprezavam a mudinha, todos ignoravam a discrição do caixeiro. Asha se retirou para a senzala com a urgência de um tambor batendo em seu peito. Ela tinha um rosto para a escuridão, mas agora precisava de uma estratégia para desmascará-lo, sem que o silêncio de sua boca a condenasse à incredulidade e, pior, ao castigo por má criação. A ronda silenciosa havia terminado.
Mas a verdadeira batalha estava prestes a começar, e ela seria travada no palco mais improvável, a mesa de jantar da Casa Grande. Asha sabia que não poderia se dar ao luxo de esperar. A doença da Sinha Helena progredia em uma lentidão assustadora, e o coronel Damião, pressionado pelas negociações em andamento com o fazendeiro Ricardo e o caixeiro Inácio, parecia cada vez mais irritadiço e propenso a explosões de violência. O ataque estava se intensificando, e a Mudinha tinha a certeza de que o próximo alvo seria o próprio coronel Damião, para selar a queda do engenho. Na manhã seguinte, mãe Quitéria anunciou que iria preparar uma canja de galinha fortificante para a Sinha e um cozido especial para o almoço de negociação do coronel com os visitantes. Este seria o momento de Asha agir, pois a cozinha era o seu domínio, o único lugar onde o seu corpo era aceito, mesmo que a sua mente fosse desprezada. Enquanto Quitéria fervia a galinha no fogão a lenha, Asha se posicionou perto do pote de banha e do açucareiro, os dois focos de sua suspeita. Ela fingia afiar a faca de corte, mas seus olhos examinavam a entrada da cozinha, onde o caixeiro Inácio, com a desculpa de observar a organização da fazenda, espreitava com uma frequência incomum. Aproveitando um momento em que mãe Quitéria foi buscar mais temperos na horta e os outros escravos da cozinha estavam ocupados descascando mandioca, Inácio agiu. Ele entrou na cozinha com a sua habitual afetação sorridente e elogiou o cheiro da comida antes de acidentalmente esbarrar na mesa onde o pote de banha e o açucareiro estavam. Em um movimento rápido e ensaiado, ele simulou endireitar os potes. Mas Asha sentiu a onda de frio e a nota metálica agredir em seus sentidos. O caixeiro Inácio havia, em segundos, depositado algo no interior dos ingredientes. A Mudinha precisava de um teste inegável. Não bastava sentir, ela precisava provar. Mas provar significava arriscar a vida. Ela se virou para Quitéria, que voltava da horta, e com os olhos fixos nos potes, fez um movimento dramático. Apontou para o caixeiro, depois para o açucareiro e, por fim, para o peito da cozinheira, balançando a cabeça em negação. Quitéria, irritada com o que parecia ser a mudez histérica de Asha, deu-lhe um tapa leve no braço. "Pare com isso, menina. Inácio é homem de bem, está só sendo cortês. Concentre-se no seu trabalho." A tentativa falhou. Então, Asha usou a sua astúcia. Ela pegou uma pequena porção do cozido antes de adicionar o tempero final e colocou-a em um prato separado para provar o sal. Uma prática comum. Em seguida, pegou uma pitada de açúcar do pote suspeito e misturou-a ao cozido. A cor do cozido permaneceu normal, mas no momento em que a substância se dissolveu, a aura fria e metálica se intensificou, tornando-se quase palpável. Sem hesitar, ela levou a colher à boca. O sabor era indescritível, uma mistura de amargor e odores de terra e ferro que lhe queimou a garganta com uma dor lancinante. O veneno era potente, mas lento, feito para adoecer e consumir a vítima ao longo de dias, simulando uma doença natural. Asha cambaleou, tossindo silenciosamente. Sua visão girou, mas a Mudinha se agarrou à bancada, lutando contra o mal-estar para não desmaiar. A dor era o preço da sua prova, e ela sabia que tinha pouco tempo. Com a adrenalina correndo nas veias, ela buscou o único antídoto que conhecia, ensinado por sua avó. Uma raiz amarga e rara, guardada em um embrulho no fundo de seu catre que ela usava para combater picadas de cobras. Retornando à cozinha, ela viu o caixeiro Inácio, satisfeito, deixando a Casa Grande. O cozido final estava sendo servido à mesa. Asha não tinha mais voz, mas tinha a prova e a urgência. Ela só tinha uma chance: mostrar o veneno. Ela se aproximou da mesa, onde o coronel Damião e os negociantes estavam prestes a dar a primeira colherada.
O salão de jantar estava envolto em uma tensão cortês, mas palpável. O coronel Damião gesticulava com um pedaço de pão, o fazendeiro Ricardo ouvia com interesse contido, e o caixeiro Inácio, com um sorriso de escárnio mal disfarçado, pegava sua colher para provar o cozido. A mudinha, apesar da dor latente em sua garganta, sabia que o tempo estava se esgotando. Acha não podia falar. Um grito apenas resultaria em surras e seria ignorado como a histeria de uma escrava muda. Se ela simplesmente derrubasse a comida, seria castigada e a Casa Grande pediria outro prato, voltando ao mesmo ponto. A prova precisava ser visual e imediata. Ela precisava que a sua habilidade falasse pelos seus atos e que o veneno se mostrasse a todos. Com a sua velocidade e discrição habituais, ela se aproximou da mesa, fingindo recolher um guardanapo caído. Em vez disso, ela pegou um pequeno prato vazio e uma colher de servir. Seu corpo tremia levemente, mas sua mente estava focada. Ela se dirigiu à travessa do cozido, que jazia ricamente fumegante no centro da mesa, e com um movimento que parecia desajeitado, jogou uma pequena porção do cozido no prato vazio. Em seguida, ela pegou o pote de sal e, com um movimento lento e deliberado, salpicou uma quantidade exagerada sobre o cozido no prato que tinha na mão. O coronel Damião, irritado com a interrupção, bradou: "O que é isso, mudinha? Quer estragar a comida do senhor Inácio? Fora daqui, já!" Mas Acha não recuou. Seus olhos, que todos consideravam vazios, estavam agora arregalados e fixos no prato que tinha nas mãos. Ela não estava apenas salgando. Ela estava forçando uma reação química. O sal, misturado ao veneno lento e de base metálica que ela identificara, começou a agir mais rápido. Para espanto de todos na mesa, o cozido, que antes parecia normal, começou a mudar de cor. A carne de porco e os legumes, antes vibrantes, adquiriram um tom esverdeado e ligeiramente acinzentado, como se estivessem apodrecendo em questão de segundos. Não era uma mudança dramática, mas era visível e, acima de tudo, repugnante. O caixeiro Inácio, que estava com a colher a caminho da boca, paralisou. Sua expressão de escárnio se desfez em um pânico mal disfarçado. Ele se inclinou, tentando ver melhor o prato que a mudinha segurava. O que ela fez? "É mágica? Feitiçaria?" perguntou o fazendeiro Ricardo, assustado. O coronel Damião, por sua vez, pegou o prato das mãos de Acha e cheirou. O odor que subiu não era de tempero em excesso, mas de algo azedo, metálico, podre. O cheiro que Acha havia sentido sutilmente por dias agora era inegável. O coronel Damião, furioso e pálido, percebeu o perigo que a sua esposa havia enfrentado e que ele mesmo estava prestes a sofrer. Ele se virou para Acha, mas antes que pudesse dar-lhe um tapa ou pedir explicações, a mudinha fez um gesto eloquente. Ela apontou para a cor verde do prato, depois apontou para o seu próprio estômago. Fez uma careta de dor intensa e, por fim, apontou diretamente para o caixeiro Inácio. O silêncio na Casa Grande foi total, quebrado apenas pelo ranger da cadeira do coronel. Aquele gesto simples e direto era a acusação mais poderosa. A mudinha não precisava de voz. Sua prova estava ali, no prato esverdeado, e seu acusador era o homem que, neste exato momento, tentava disfarçar o tremor em suas mãos. A habilidade secreta de Acha havia finalmente encontrado uma forma de se manifestar no mundo dos falantes. O salão de jantar tornou-se um palco de acusação silenciosa e pânico evidente. O coronel Damião de Albuquerque, mais do que furioso, estava terrivelmente ofendido em sua honra e ameaçado em seu patrimônio. Ele encarou o caixeiro Inácio, cujo rosto, antes astuto, estava agora contorcido em uma máscara de medo. "Inácio", a voz do coronel trovejava, "o que significa esta farsa? Onde está o veneno? E por que a mudinha me acusa com os olhos?" O caixeiro Inácio tentou recuperar a compostura, forçando um riso nervoso. "Coronel, que disparate! A escrava é muda, não sabe o que faz. Deve ter posto algo estragado no prato, uma erva qualquer para nos assustar. Não caia no feitiço de uma crioula."
Ele tentou desviar o foco, mas o medo em seus olhos era mais alto do que qualquer palavra. O fazendeiro Ricardo, percebendo o perigo e as implicações de um envenenamento na Casa Grande, se afastou discretamente da mesa. Asha, ainda lutando contra a dor em sua garganta, intensificou o seu gesto. Ela caminhou cambaleando até o pote de açúcar, pegou um punhado e o jogou em um copo d'água mexendo. O líquido permaneceu transparente, mas a mudinha apontou para ele, para o seu próprio rosto, e fez um sinal de doente e lento, indicando que a substância agia devagar. Em seguida, ela caminhou até o caixeiro Inácio e, sem medo do castigo, puxou um fio solto de sua roupa. Preso ao fio, um pedaço minúsculo de papel dobrado caiu no chão. O coronel Damião, atento a cada movimento da mudinha, foi rápido. Ele se abaixou e apanhou o papel. Era um recibo, detalhando a compra de uma substância química rara, usada para tingir tecidos, mas que era notoriamente tóxica se ingerida em pequenas doses. O recibo tinha o nome do caixeiro Inácio e datava de semanas antes de ele chegar ao engenho. A prova documental, somada à prova visual do prato esverdeado e ao testemunho silencioso de Asha, era irrefutável. Você tentou me matar, Inácio. E a minha família? Você estava trabalhando para quem? Gritou o coronel Damião, sacando a pistola que guardava na cintura. O caixeiro Inácio não esperou. Ele sabia que para um homem da posição do coronel, a honra era mais valiosa que o dinheiro e que a morte era o castigo mais provável. Em um movimento rápido, ele empurrou a cadeira para trás, derrubando-a, e correu em direção à porta da Casa Grande. O coronel Damião disparou, mas o tiro errou, atingindo um jarro de água no corredor. O caixeiro Inácio fugiu a cavalo, deixando para trás a sua ambição frustrada e o seu plano exposto. A Casa Grande estava em alvoroço. O fazendeiro Ricardo, pálido e chocado, jurou não ter nada a ver com o plano e se retirou às pressas, temendo ser envolvido na trama. No meio do caos, o coronel Damião se virou para Asha, a escrava que ele havia comprado por ser quase nada e que havia salvado a vida de toda a sua família. Ele guardou a pistola e por um momento a raiva deu lugar a uma perplexidade assustada. Você nos salvou. Ele murmurou, olhando para a mudinha não mais como uma posse, mas como um enigma. Sua habilidade secreta, ignorada por todos, tinha se revelado o único escudo contra a traição. O silêncio de Asha não a impedira de falar a verdade. Apenas a forçara a usar uma linguagem que o medo e a evidência não podiam ignorar. O pânico deu lugar a um silêncio pesado na Casa Grande. O coronel Damião de Albuquerque, com o rosto ainda cinzento pela fúria e pelo medo, ordenou que todos os alimentos fossem destruídos e que a despensa fosse lacrada. Mãe Quitéria, chocada com a revelação e com a sua própria cegueira, abraçou Asha, balbuciando desculpas por tê-la ignorado e repreendido. Assim a Helena, recuperando-se lentamente da maleita ao saber do ocorrido, enviou um lenço de seda para a mudinha. Um gesto de gratidão inédito e cheio de significado. O desprezo de anos havia se rompido, substituído por uma dívida de vida. No entanto, o maior desafio de Asha não era mais o veneno, mas as consequências de ter revelado a sua segunda visão. O coronel Damião não era um homem de aceitar o inexplicável. Era um homem de posse e poder. Ele não podia ter uma escrava com uma habilidade que ele não compreendia e, pior, não podia controlar. O que ele via não era uma salvadora, mas um risco, uma coisa estranha, que desafiava a ordem natural das coisas. Na manhã seguinte ao incidente, o coronel a chamou ao seu escritório. Não havia chicote, mas a tensão era cortante. Ele sentou-se à sua mesa, examinando-a de cima a baixo. Você nos salvou, mudinha. E por isso terá uma recompensa, ele disse, sua voz tensa e fria. Asha sentiu a ambiguidade daquelas palavras. O elogio estava lá, mas o medo e o controle também. Mas você não é como as outras. Você é perigosa. O que você tem? É feitiçaria? Diga-me!
Asha apenas olhou para ele, seus olhos transmitindo uma quietude inabalável. Ela tentou gesticular, apontou para o céu, depois para o seu peito, indicando que era um dom, uma bênção e não um malefício. O coronel, contudo, só viu o desafio do silêncio. Não importa, ele suspirou cansado. Um dom como o seu não pode vagar pela senzala. De hoje em diante, você será a minha provadora. Sua única função será testar toda a comida antes que ela chegue à mesa. Você comerá o que eu comer. Não fará mais nada, exceto garantir a minha segurança e a da Sinha. A recompensa, na verdade, era uma nova forma de cativeiro. Asha não seria mais uma escrava da cozinha, mas uma escrava pessoal, amarrada à sua boca, forçada a arriscar a vida diariamente para manter a vida dele. A mudinha sentiu a frieza dessa recompensa. O coronel Damião não a libertava nem a valorizava de forma humana. Ele apenas a transformava em uma ferramenta de sobrevivência, uma extensão de seu próprio egoísmo. Sua habilidade secreta a havia salvado do desprezo, mas a condenara a uma prisão de ouro ou de veneno. No entanto, havia uma pequena luz. Como provadora, ela estava agora perto do centro do poder da Casa Grande. Ela não era mais uma sombra. Ela estava onde podia ouvir, ver e, se necessário, agir novamente. A sua vida era um alto risco, mas a sua sobrevivência significava o futuro, a possibilidade de uma liberdade não concedida, mas conquistada. Não concedida, mas conquistada. Os meses que se seguiram transformaram a rotina do engenho Ouro Branco, mas não trouxeram a paz. O caixeiro Inácio nunca foi encontrado, mas a ameaça de novos ataques permaneceu como uma névoa sobre a Casa Grande. O coronel Damião de Albuquerque, mais paranoico e desconfiado do que nunca, passou a depender obsessivamente de Asha, a mudinha, sua provadora de confiança. A nova vida de Asha era um paradoxo. Ela estava mais bem alimentada, vestida com tecidos mais limpos e recebia uma atenção que jamais tivera. Mas cada refeição era um jogo de roleta russa. Diariamente, ela tinha que comer um pedaço do prato do coronel e esperar 10 minutos, sob o olhar atento do senhor e de mãe Quitéria, para ver se manifestava algum sintoma. Sua segunda visão tornou-se uma bússola de precisão cirúrgica, permitindo-lhe identificar e separar a comida suspeita, sem ter que ingerir a substância letal. Mas o medo e a desconfiança do coronel a obrigavam ao ritual diário. No entanto, a sua posição privilegiada a trouxe para perto de informações cruciais. Ao passar as longas esperas no escritório do coronel, ela ouvia conversas sobre as finanças do engenho, a queda do preço do açúcar e as dívidas crescentes. Ela observava a ganância da sinhá Helena e a dissimulação do feitor Inácio, o administrador, que tentava preencher o vácuo de poder deixado pela crise. O coronel Damião havia se salvado do veneno, mas o seu engenho estava se desfazendo sob o peso da má administração e do medo. Um dia, ao lado do coronel, a mudinha ouviu a conversa com um novo caixeiro. O coronel Damião estava desesperado, vendendo não apenas terras, mas escravos, para pagar dívidas. O caixeiro mencionou um novo destino para alguns cativos. A lavoura de café no Sudeste, um trabalho mais extenuante e brutal do que o do açúcar. Esha, ao ouvir os nomes dos escravos que seriam vendidos, incluindo o de mãe Quitéria e de um jovem rapaz que ela considerava um irmão, sentiu uma dor excruciante, maior do que a de qualquer veneno. Naquela noite, a mudinha agiu pela última vez. Usando o seu conhecimento da Casa Grande, ela abriu silenciosamente o cofre do coronel, onde ele guardava uma pequena fortuna em dinheiro e, mais importante, as cartas de alforria em branco, que ele mantinha por vaidade para um eventual favor futuro. Asha não roubou o dinheiro. Ela pegou 3 cartas de alforria em branco.
Com a caneta tinteiro do coronel, ela preencheu os nomes de Mãe Quitéria, do jovem rapaz e o seu próprio. Ela selou os documentos com a cera do coronel, imitando perfeitamente o seu selo. Não era por vingança, mas por justiça e sobrevivência. Sua habilidade havia salvado a vida do coronel, mas ele havia recompensado a salvação com uma nova escravidão. Ela usava a inteligência, o conhecimento e o risco para conquistar o que ele nunca lhe daria. Na manhã seguinte, Mãe Quitéria e o rapaz acordaram com um papel dobrado em seus catres, suas cartas de alforria assinadas e seladas. Eles fugiram na escuridão antes que o coronel despertasse. Asha ficou sentada na cozinha, esperando o inevitável. Quando o coronel Damião descobriu o roubo das cartas, a fúria foi apocalíptica. Ele chamou Asha. Ela estava ali, muda, mas de pé. Ele levantou a mão para o castigo, mas parou. A dívida de vida, o medo do veneno e, acima de tudo, o fato de ela ter ficado para trás, o paralisaram. O coronel sabia que não podia matá-la. Ele precisava dela para viver, mas também não podia mais mantê-la. Sua presença era um espelho da sua fraqueza. Ele rasgou um pedaço de papel. Escreveu: em reconhecimento aos serviços prestados em defesa da vida de minha família e por ser a única com a visão de preservar minha saúde, concedo a esta cativa a sua liberdade. Que ela vá para a corte e nunca mais volte. Damião de Albuquerque. A mudinha recebeu a carta. Não sorriu. Ela apenas olhou para o coronel, um olhar que dizia: você me libertou não por gratidão, mas por medo. E finalmente ela se foi. A escrava muda, desprezada na venda do engenho, havia usado sua habilidade secreta não para ganhar favores, mas para garantir a sua própria liberdade e a de seus irmãos, provando que a maior força de um ser humano está na inteligência silenciosa que o mundo ignora.